Por acaso você vai prestar o Banco do Brasil e não faz ideia de como você deve proceder na redação? Cara, se esse é o seu problema, então se liga nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar praticamente tudo sobre essa banca. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo conteúdo de qualidade quentíssimo para você. E nessa aula, como a gente já havia antecipado, trataremos da banca Sesgran-Rio, que é a responsável por confeccionar e aplicar, assim como corrigir, a redação do Banco do Brasil. Então, se você por acaso está com dúvida em relação a essa prova, não sabe o que vai acontecer, você está no lugar certo, que eu vou trazer para vocês nesse vídeo informações de muita qualidade. Só que antes de entrar no mérito desse conteúdo, quero pedir a gentileza para vocês. Não custa nada, já que a gente está trazendo um conteúdo bem bacana para todos. Vai lá, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo com muito afinco, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas que precisam desse tipo de informação. Cara, você ajuda demais a gente a divulgar o nosso trabalho e mostra para o YouTube que a gente é relevante. Feito isso, vamos ver um pouquinho mais desta banca, a começar pelos critérios de avaliação. Gente linda, a banca Sesgran-Rio pede que você se adeque a 5 critérios de avaliação. Vamos percorrer cada um deles e explicar o que norteia, o que avalia esses elementos. Primeiro critério, a adequação ao tema. Esse critério avalia se você realmente foi capaz de fazer a leitura da proposta de redação acompanhada dos textos motivadores para que você possa organizar, nortear e orientar a sua produção textual. E é nesse momento que o corretor vai ficar muito atento a se você de fato colocou todas as palavras-chave do tema de redação ao longo do seu texto e se preocupou em defender as ideias promovidas pela comanda de redação. Segundo critério, a adequação ao tipo textual. É o momento que o corretor vai avaliar, poxa, será que esse aluno ele fez realmente uma dissertação argumentativa? Será que esse aluno realmente conseguiu construir as 3 partes do texto fundamentais para o desenvolvimento de uma boa redação? Então é isso que esse tipo de critério avalia na sua redação. Número 3, coesão textual. Este critério avalia justamente a sua habilidade e capacidade de estabelecer as relações das partes do texto. Será que você realmente soube ligar adequadamente com os elementos coesivos as frases, os períodos e os parágrafos? Será que você fez um texto com poucas repetições ou com muitas repetições? Veja que é isso que esse critério avalia. Critério número 4, a argumentação. É nesse momento em que você vai ser cobrado pela capacidade persuasiva e a habilidade toda de recrutar fatos, informações, repertórios para que você possa consolidar uma ótima defesa de um posicionamento. E aí também que nós temos a questão do projeto de texto estratégico sendo avaliado. E o quinto e último critério, vocês podem ver agora, que é a linguagem, aquilo que faltou, né? A linguagem, a gramática mesmo. E não só a gramática, obviamente quando a gente fala de linguagem, a gente engloba inúmeros aspectos, como a capacidade de você se adequar à norma culta da língua portuguesa, assim como também usar uma boa estrutura sintática para promover uma boa discussão. E também vale lembrar que esse critério avalia a sua capacidade de adequação vocabular, ou seja, nada de utilizar um vocabulário extremamente chulo, coloquial ou mesmo algumas palavras muito acadêmicas, muito difíceis. Lembra que no Banco do Brasil o importante é você fazer um texto claro, objetivo, equilibrado, sem excessos. Beleza, professor, eu entendi todos os critérios pelos quais a banca me avalia, mas quais as recomendações você dá para fazer uma boa dissertação no caso do bebê? Por bebê, pelo amor, não entendam tomar um licorozinho, não entendam uma criança, mas sim o Banco do Brasil. Nossa, essa piada foi horrível. Pula, vai. Galerinha, algumas recomendações para você ir muito bem nesta prova. Primeira delas, use repertórios socioculturais produtivos, que são pertinentes, claro, ao tema. E quando que eu devo utilizar pontualmente esses repertórios? Preferencialmente durante o decorrer do desenvolvimento. Já que essa prova se caracteriza por cobrar bastante da sua capacidade argumentativa, onde que esses repertórios eles devem aparecer? No desenvolvimento, porque dessa forma eles ajudam a comprovar as ideias que você está defendendo. Ah, professor, mas eu posso utilizar na introdução? Claro que você pode, mas desde que você garanta a existência desses repertórios
No desenvolvimento também, pelo menos 2 aí para ficar bem bacana a consolidação das suas informações. Recomendação número 2, faça uso constante dos conectivos, dos chamados operadores argumentativos. E não deixe de estabelecer a ligação entre os parágrafos, esse tipo de ligação é muito importante, hein? Recomendação número 3, criação de um projeto de texto estratégico. Pô, professor, mas o que é esse bendito desse projeto de texto estratégico? Se você quiser conhecer um pouquinho melhor desse conceito, nós temos inúmeras aulas aqui no nosso canal. Basta você recrutar, pesquisar um pouquinho que você encontra diversos conteúdos sobre esse assunto. Em síntese, quando a gente tem um projeto de texto estratégico, é aquele texto previsível, é aquele texto organizado, é aquele texto orientado de acordo com toda uma lógica que antecede a própria produção desse texto. É aquele texto em que todas as partes são organizadas logicamente de acordo com um prévio planejamento. Então, garantir que o seu texto seja estrategicamente construído, com cada parágrafo com uma função específica, assim como cada período dentro do parágrafo com uma função específica, é muito importante. Recomendação número 4. Apesar da dissertação da banca Cesgran-Hill poder ser feita na primeira pessoa do plural, a minha recomendação aqui, para um caráter mais objetivo possível, é utilizar a terceira pessoa do singular. Recomendação número 5. Não use, pelo amor, não use texto motivador. Os textos motivadores são importantes para nos nortear na compreensão do tema, mas não que eles podem ser recrutados como repertório para você tentar ter uma persuasão mais adequada na argumentação. Então evita parafrasear ou mesmo até copiar um absurdo esses textos na sua produção. Recomendação número 6, vale lembrar que a banca Cesgran-Hill não exige intervenção. Pelo amor, cansado de explicar esse negócio. E intervenção em algumas bancas específicas, como é o caso do Enem, que popularizou bastante esse tipo de conclusão. Você, meu querido, pode até fazer uma intervenção, uma microintervenção, mas desde que já garanta as características tradicionais de uma conclusão que o Banco do Brasil exige, que a Cesgran-Hill exige. Calma, se você quiser conhecer um pouquinho melhor dessa estruturação, você, além de consultar as nossas aulas presentes no nosso curso de redação aqui no YouTube, você também pode compreender melhor com o exemplo que eu vou dar daqui a pouco para vocês. Cuidado aí para observar muito bem esse exemplo que vai seguir na sequência desse conteúdo, lá no finalzinho. Cientes de todas essas recomendações que a banca Cesgran-Hill exige de vocês, agora a gente pode falar de um projeto de texto estratégico e de uma elaboração. Como que no final das contas a gente elabora esse texto dissertativo que agrade ao corretor da banca Cesgran-Hill? Vamos compreender melhor essa questão toda? Agora que você entendeu as recomendações todas, um pouquinho também em relação às exigências, aos critérios de correção dessa banca, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura. A questão prática da composição da dissertação modelo Cesgran-Hill, modelo Banco do Brasil. Agora que você já conhece um pouquinho da banca Cesgran-Hill, vale ressaltar a questão prática da produção textual. Como que ela quer que você faça de fato o texto na prática? Para isso, a gente vai passar um pouquinho da estruturação do nosso projeto de texto, da nossa planificação de como elaborar um bom texto. E nesse caso, nós temos a consciência de que o nosso texto tem que ter 3 macroestruturas: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Sendo que o nosso texto vai ser desenvolvido, nesse caso aqui, em 4 parágrafos, sendo um para a introdução, os intermediários para o desenvolvimento e o último, claro, para a nossa conclusão. Dito isso, vamos para as peculiaridades agora de como seria o nosso projeto de texto para uma redação como essa do Banco do Brasil. Nesse caso, eu vou separar bonitinho para vocês entenderem didaticamente cada uma das passagens, a começar pela introdução. A introdução, gente, que é um parágrafo inicial, em que eu apresento o teor que vai ser discutido ao longo do meu desenvolvimento, eu tenho que dividi-lo em 3 períodos, bonitinho, tá? E cada um desses períodos tem que ter uma função específica para você realmente mostrar para o corretor que você tem uma noção clara de uma dissertação e sabe promover um projeto de texto estratégico, bem posto, racionalizado, bem construído de fato, tá? O primeiro período é aquele período utilizado para contextualização. Contextualização nada mais é do que estabelecer a familiarização do texto com o seu possível leitor, corretor. Então você vai trazer nessa contextualização uma visão genérica do assunto pretendido por aquele tema. E é nesse momento também que você pode colocar e incutir aí um repertório.
Já no segundo período, chamado de problematização, é o momento exato em que você vai inserir o quê? O tema de redação, as palavras-chave do tema de redação. Você vai localizar o leitor em relação a um problema específico que você pretende abordar. E o terceiro período dessa introdução é feito a partir da tese, do posicionamento ou da proposição. É o momento em que você deixa claro, evidentemente estratégico, a sua posição diante de um problema e também você insere os argumentos ou antecipa os argumentos que pretende trabalhar ao longo do seu desenvolvimento. Perceba então que a nossa introdução é estrategicamente estabelecida em cada uma das passagens e cada período tem uma função. Isso tudo demonstra a sua habilidade linguística. Já o nosso desenvolvimento vai ser dividido em 4 parágrafos. Vale lembrar que são 2 parágrafos de desenvolvimento e todos eles têm a mesma estrutura de 4 períodos. O primeiro período de um parágrafo de desenvolvimento é sempre o nosso tópico frasal. É aquela frase inicial responsável por estabelecer uma afirmação que conduz todo o desenvolvimento daquele parágrafo, que limita e que norteia o que a gente vai falar sobre aquele assunto naquele parágrafo especificamente. Depois disso, nós vamos inserir o repertório sociocultural produtivo, que é aquele elemento fundamentado em um conhecimento que você traz externo aos textos motivadores, responsável por garantir também um caráter mais persuasivo à sua redação. O terceiro período é aquele momento responsável por você estabelecer uma argumentação, que nada mais é do que a relação analítica desse repertório que você mencionou anteriormente com o assunto que está sendo tratado naquele parágrafo em específico. Calma que a gente vai ficar por dentro desse assunto, mas quando tratar do exemplo, aí fica bem claro mesmo. E o quarto e último período deste parágrafo de desenvolvimento é formado por um fechamento. Esse fechamento de parágrafo pode ser feito por diversas estratégias distintas, como pela recuperação e reafirmação do tópico frasal, pela apresentação de uma consequência, por uma comprovação. Veja que são várias formas estratégicas mesmo de fechar esse parágrafo de desenvolvimento. E no último parágrafo, que nós temos a conclusão, nós temos também uma estrutura que é organizada bonitinho em 3 períodos. No primeiro período, a gente estabelece uma retomada da tese do problema que foi colocada lá na introdução. No segundo período, nós nos preocupamos em estabelecer uma síntese, um resumo do que foi apresentado nos argumentos do desenvolvimento 1 e 2, ao longo da sua argumentação, claro. E no terceiro e último período, nós temos o fechamento de fato desse parágrafo e de todo o texto, arrematando as informações gerais que foram apresentadas. É nesse instante em que você pode encerrar ou concluir o raciocínio todo por meio de uma frase de efeito ou até mesmo por uma microintervenção. Mas espera aí, professor, você não tinha falado anteriormente nas características da prova que ela não exigia intervenção? Sim, gente, ela não exige intervenção, mas não exigir não quer dizer que você não possa colocar. Veja bem, é diferente. Você pode colocar, desde que seja uma microintervenção, desde que você já tenha feito o papel nessa conclusão de estabelecer uma retomada da tese e uma síntese dos argumentos centrais, e isso a gente já fez no primeiro e segundo período. Então, no terceiro período, para arrematar definitivamente esse texto, você pode sim inserir até mesmo uma microintervenção. Feito isso tudo, estudado a estrutura do texto, a gente vai aplicar. Essa aplicação é muito importante vocês prestarem atenção, por quê? Porque isso vai fazer a diferença na compreensão da montagem que você tem que estabelecer para um projeto de texto de fato estratégico. E para isso eu trouxe um tema de redação que caiu na banca BB, uma prova oficial, que foi esse tema aí, ó. Editor, sobe para mim. Efeitos negativos da pandemia no futuro da educação do Brasil, um tema de 2021, bem recente. E olha que interessante, muita gente fala que os temas da redação da Banca 6 Gran Rio voltados para o BB são temas que envolvem justamente o quê? Um nicho específico de atuação do profissional que está concorrendo a uma vaga ali. Mas não é bem assim. Você pode perceber que esse tema de redação tem a ver com uma percepção macroscópica que acaba englobando uma preocupação de ordem social muito parecido com o que o Enem faz. Mas lembra, não precisa de intervenção. E em cima desse tema de redação nós tínhamos até um texto motivador, mas eu não vou ficar em cima dele, tá? Eu vou pegar apenas a proposta nesse caso e elaborar um modelo de redação com essa estrutura toda que eu acabei de passar para vocês. Editor, vamos começar? Olha só o nosso primeiro parágrafo na telinha aí de vocês, tá? Esse parágrafo então tem como ponto de vista esse tema de redação que a gente acabou de passar para vocês. E olha só, eu fiz uma divisão bonitinha para vocês entenderem cada uma das funções de cada período. Contextualização em vermelho, problematização em azul e em verde a proposição, a nossa tese. Vamos ler comigo?
No final de 2019, surgia o SARS-CoV-2, vírus responsável pela implementação de medidas sanitárias que promoveram o fechamento de diversos estabelecimentos com o fito de barrar a sua propagação. É o que realmente aconteceu lá a partir do final de 2019, começo de 2020, beleza? Entre esses órgãos que tiveram que restringir a circulação estavam as escolas, fato que levou a graves retrocessos no âmbito educacional. Eu quero que vocês percebam o seguinte desses dois períodos. Perceberam que o primeiro período nada mais fez do que realmente contextualizar a situação, de que localizar o leitor na situação problemática, dado um macro assunto? Veja que eu nem falei exatamente no primeiro período de escola. Não é? Que é o nosso tema. Veja que em azul ele vai afunilando o assunto e nesse momento a gente fala das escolas. Entre esses órgãos que tiveram de restringir a circulação estavam as escolas. Fato que levou a graves retrocessos no âmbito educacional. As escolas fecharam e em consequência disso nós tivemos retrocessos. Veja que eu estou retomando aquilo que foi falado o quê? No tema de redação. Né? Simplesmente a gente praticamente copiou e colou ali o tema de redação, tá? Modificou uma palavra ou outra, mas em geral é isso que aconteceu. Agora vem o terceiro período, que é a proposição, a tese, o nosso posicionamento. Nesse sentido, cabe analisar a problemática, olha o que eu quero fazer no desenvolvimento, a partir da incapacidade de gestão do poder público durante a pandemia e das sequelas aos estudantes. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu vou falar do problema que aconteceu, do fechamento das escolas, do retrocesso educacional, a partir de dois fatores fundamentais em relação a esse tema. Porque existem muitos, mas eu não vou falar de todos, eu vou falar de dois especificamente. Quais deles? Falar da incapacidade de gestão do poder público durante a pandemia, que reforçou e agravou essa situação, e também falar das sequelas deixadas aos estudantes que acabam tendo como reflexo direto de um período pandêmico na educação uma falha muito grave. Então veja que é essa a minha proposta aí de desenvolvimento desse texto. Vocês perceberam que a gente fez uma introdução estratégica mesmo, do maior para o menor? A gente tem até um nome para isso, é um método dedutivo, do mais genérico para o mais específico. Cara, é assim que a gente processa uma construção de uma introdução estratégica, beleza? Agora vamos para o desenvolvimento 1. Editor, sobe para mim. Vamos fazer a leitura rapidinho aí comigo. De início, verifica-se que o fechamento das instituições de ensino, embora fundamentais para a preservação da vida, agravou a condição de ensino já marcada negativamente. Então perceba que eu estou falando que o fechamento corroborou com a piora do ensino. Esse é o meu tópico frasal, que retoma a ideia de que o governo é responsável pelo agravamento da situação. Calma que a gente vai falar do governo daqui a pouco, tá bom? Na sequência, pode perceber em azul que eu inseri o repertório, uma informação estatística trazida para justamente nós fortalecermos a nossa argumentação, né? Deixamos o nosso texto mais persuasivo. De acordo com o INEP, olha só minha fonte, a taxa de abandono das escolas públicas de ensino médio em 2019 foi de 5,3% e vinha em constante queda, mas ao final de 2021 houve um aumento para 5,6%, houve um aumento da taxa de abandono do ensino médio. Veja que nós temos um repertório e todo repertório que traz um dado estatístico é inquestionável, realmente reforça a ideia promovida no nosso texto. Esses dados revelam que o Estado foi negligente com esse segmento ao não propiciar condições efetivas para a manutenção de muitos jovens na educação, pois as medidas de ensino remoto emergencial eram limitadas e ineficazes para superar a carência tecnológica de grande parte da população. Percebeu o que a gente fez? Inverte a nossa argumentação. A gente pega esses dados, analisa esses dados e associa com a questão trazida pelo tópico frasal. Culpa de quem? Do Estado. Vamos para a comprovação? Isso pode ser comprovado pelo fato de muitos jovens em condições precárias não terem condições de adquirir um celular ou pagar um plano de internet, o que torna qualquer tentativa de uma educação remota inválida. Não deu certo por quê? Porque, infelizmente, o Estado não ajudou esses jovens na manutenção de condições mínimas financeiramente para poder frequentar a escola. Então, eles tiveram que abandonar mesmo. Vamos agora para o nosso desenvolvimento 2. Mas, antes de continuar esse vídeo, faz o seguinte... Você que ainda não conhece a nossa plataforma de correção de redação,
Na descrição desse vídeo nós temos o link da nossa plataforma. Uma vez acessando, você pode se inscrever gratuitamente e conhecer um pouco melhor dos nossos serviços prestados. Vale lembrar que atualmente nós somos a melhor plataforma de correção de redação do Brasil e garantimos assertivamente que você vai aprender se seguir pontualmente os nossos métodos de ensino. Então não custa nada, acessa lá, o link está na descrição para você conhecer um pouquinho melhor da nossa plataforma e vir fazer parte dessa grande família de vencedores. Feito o merchanzinho, vamos para o desenvolvimento agora. Editor, sobe para mim. Além disso, aos que permaneceram na escola durante o período de ensino remoto emergencial, principalmente nas instituições públicas, sofreram um grande déficit de aprendizagem. Veja que esse tópico, ele retrata e retoma aquilo que já foi afirmado na tese. O IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, responsável pela aferição do desempenho escolar, constatou que o ensino brasileiro regrediu aos níveis de 2013. Cara, olha só essas consequências negativas, olha o meu repertório legitimando aquilo que a gente está afirmando no tópico frasal. Tal constatação mostra claramente os retrocessos ocasionados pela pandemia e evidenciam a lacuna que pode ocasionar inúmeros problemas a essa geração de jovens que, sem uma formação adequada, não poderão contar com trabalhos melhor remunerados, os quais exigem um mínimo de conhecimento. Qual a consequência, então, para esses jovens, como a gente já havia afirmado? A consequência é eles vão ter uma formação deficitária que mais à frente vai fazer com que eles não tenham emprego de qualidade e sejam menos remunerados ou tenham salário inferiores. Nesse sentido, teremos uma situação em que a economia do país, atrelada à falta de produtividade desses indivíduos, terá também uma redução. Consequência mais grave ainda. O país vai perder com tudo isso. Veja. Então perceba que esses dois parágrafos eles foram estrategicamente estruturados e montados para fazer com que o nosso corretor, quando bata o olho, ele tem a certeza de convicção de que há um projeto de texto por trás. Editor, sobe para mim a conclusão agora. Veja que a gente dividiu bonitinho para vocês de acordo com as cores aí, cada função. Primeiro vamos começar com a retomada da tese. Portanto, fica evidente que a pandemia gerou enormes efeitos deletérios à educação brasileira e parece comprometer duramente a vida de muitos estudantes. Veja que a retomada da tese bonitinha feita a partir do primeiro período da minha conclusão. Na sequência, a síntese dos argumentos centrais que foram apresentados ao longo do desenvolvimento. Tal fato fica claro ao se analisar a pouca efetividade das ações estatais para contornar o problema com a educação remota emergencial falha, gerando sequelas ao futuro de toda uma geração de jovens adultos. Perceba que eu coloquei exatamente na sequência uma síntese do primeiro parágrafo de desenvolvimento e uma síntese do segundo parágrafo de desenvolvimento. Veja que isso foi estrategicamente pautado. E, para fechar o texto, eu fiz uma coisa que é opcional você fazer no Banco do Brasil, uma microintervenção. Fez a retomada, fez a síntese, agora sim você, se quiser, pode fazer uma microintervenção. Vamos lá. Nesse sentido, é fundamental que haja um maciço investimento na educação nos próximos anos para a recuperação da qualidade de ensino, pois somente assim o país poderá garantir uma formação digna a todos. Olha, fechou até com uma frase de efeito bem bacaninha, né? Gente linda do meu coração, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco do funcionamento dos critérios de correção da banca Sesgran-Rio, assim como também o que a gente tem que fazer para adotar um projeto de texto estratégico na minha produção, na prática da redação BB. Tudo bem? Então espero que vocês tenham gostado bastante. Caso queiram fazer algum tipo de pergunta, o comentário está aberto para vocês inserirem perguntas. Pergunte bastante para a gente que eu respondo assim que possível. Valeu, gente linda, um grande abraço e até a próxima aula.